Bem, vamos a uma aula, mais uma aula de português. Hoje nós daremos início à unidade 4, que traz como gênero notícia. Nós vamos entender sobre as informações que norteiam esse gênero, as particularidades, as características e também conhecer assuntos, que estão vinculados a esses textos, que nos são apresentados na unidade 4. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 1, Giro da Informação. Também teremos a leitura de um texto que se encontra no livro de vocês, nas páginas 108 e 109, e também a realização da atividade da página 110. As questões serão de 1 a 4. Vamos lá, nossa aula? Para dar aqui início, nós vamos analisar um pouquinho da abertura da unidade 4, que traz como título Notícia. É importante que vocês estejam com o livro aberto para que possamos acompanhar com maior clareza as informações. Então, notícia. Vários fatos ocorrem todos os dias no mundo e alguns deles tornam-se conhecidos pelo público ao serem veiculados em jornais impressos e virtuais. O gênero que apresenta os fatos em jornais é a notícia. Cada veículo seleciona as notícias que vai divulgar de acordo com o seu público. Nesta unidade, você vai estudar as principais características desse gênero e os recursos utilizados para registrar os fatos. Então, veremos tudo isso nessa unidade 4. Conheceremos as particularidades do gênero, onde eles são veiculados, quais as características, os principais fatos que são registrados. Vai ser bem interessante. Então, vamos às primeiras ideias. 1. Como você imagina que as pessoas se informam diariamente? Para você, quais são as informações básicas que toda notícia deve ter? 3. Levante hipóteses sobre o motivo de as notícias serem, muitas vezes, acompanhadas de fotografias ou de ilustrações. 4. Adjetivos são palavras que modificam substantivos. Em sua opinião, que informações os adjetivos acrescentam aos substantivos que acompanham? E 5. Os adjetivos podem variar em 2 graus, comparativo e superlativo. O que você acha que essas informações variam? Essas variações indicam? Então, amados, aqui nós temos algumas indagações para nos fazer pensar. Sabendo que os adjetivos nós estudaremos posteriormente a esse texto. Então, vamos ficar aqui com essas informações para nortear o entendimento em relação ao gênero notícias. Temos aqui um texto. Acompanhem com o livro aberto na página 108 e 109, está bem? Cientistas apresentam maior dinossauro do Brasil. Titanossauro de 25 metros de comprimento viveu há 60 milhões de anos. Fósseis foram encontrados na região de Presidente Prudente, em São Paulo, na década de 1950. Mas só foi estudado agora. Aí vocês observem a imagem, Tem aí a informação sobre a ilustração. Vamos dar sequência. Agora vamos dar início ao texto propriamente dito, a notícia. O maior dinossauro já encontrado no Brasil foi apresentado ao mundo nesta quarta-feira, 5/10, por pesquisadores de várias instituições, revelando que o país foi uma terra de gigantes há 60 milhões de anos. Trata-se de um titanossauro, um herbívoro pescoçudo de nada menos que 25 metros de comprimento, da ponta do focinho ao fim da cauda. Bem maior do que os ônibus duplos articulados, por exemplo. Agora nós temos um gigante, afirmou a paleontóloga Camila Bandeira, uma das autoras do estudo publicado na revista científica PLOS. Até agora, o maior dinossauro já encontrado no Brasil, também um titanossauro, tinha apenas 13 metros de comprimento. A descoberta comprova que existiram muito grandes dinossauros no Brasil, sustenta a paleontóloga
o paleontólogo Alexander Kellner, do Museu Nacional, que também assina o trabalho. Já suspeitávamos disso por conta das descobertas na Argentina, mas agora comprovamos. O maior dinossauro já encontrado na Argentina, o Argentinossauro, chegava a 45 metros de comprimento. Descoberto em 1953. O novo titanossauro brasileiro, cujo fóssil foi encontrado na região de Presidente Prudente, em São Paulo, foi batizado de Australoposeidon magnificus, algo como o ser que causa terremotos no sul. A região, na confluência dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, é rica em fósseis por conta das condições climáticas, que ajudam na preservação dos ossos. Nada menos que 9 espécies de titanossauro foram já descritas ali. Aí vocês veem aí, no livro vocês vão ver com mais clareza, nitidez, né? As partes recuperadas representam, né, as vértebras do pescoço e do dorso do animal. Aí uma representação do fóssil. Os titanossauros eram dinossauros herbívoros com o corpo bem desenvolvido, o pescoço e a cauda muito longos e uma cabeça relativamente pequena. Eles habitaram o mundo durante o período Cretáceo. O que é esse período, professora? Também está no livro de vocês, olha. É o período do tempo geológico da Terra, correspondente ao final da Era Mesozoica, localizado entre 145 e 65 milhões de anos atrás. E eram muito abundantes no supercontinente Gondwana, que no passado reunia as massas continentais de América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. A descoberta do fóssil do gigante brasileiro ocorreu em 1953, pela equipe de Ivan Price, entre 1905 a 1980. O grande pioneiro da paleontologia no Brasil. As partes recuperadas são referentes a vértebras do pescoço e do dorso do animal. Grande arquivo de fósseis. Desde que foram descobertos, na década de 1950, os ossos ficaram guardados na Reserva Técnica do Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro, e só começaram a ser estudados há 3 anos. Um projeto de R$10.000. Há diversas explicações para a demora. A primeira delas é técnica. Na década de 1950, ainda não havia tecnologia disponível para estudar vértebras. Os paleontólogos buscavam outras partes do animal para completar o quebra-cabeça. Acesso a laboratórios, a disponibilidade de profissionais e, sobretudo, os recursos disponíveis contribuem para que a identificação dos fósseis estocados no museu caminhe em marcha tão lenta. Atualmente, o Museu de Ciências da Terra conta com a maior coleção de fósseis pré-históricos da América Latina, boa parte deles ainda por serem descritos. O estudo foi feito por pesquisadores do Museu de Ciência da Terra, do Museu Nacional, da Petrobras e da Universidade Federal de Pernambuco, com financiamento da FAPERI e do CNPq. Então, amores, aí nós temos o texto, né, a notícia, informando sobre esse achado, né, do maior dinossauro no Brasil. Tem algumas informações que são técnicas, que é necessária para que haja compreensão, né, da notícia, informações bem interessantes e detalhadas. Então, para que vocês compreendam melhor, aconselho que leiam novamente para poder realizar as questões. Está bem? Então, vamos lá.
O título da notícia destaca o aspecto mais importante do fato relatado. É verdade. O título de uma notícia, ela traz a intenção de deixar no leitor esse interesse por ler a notícia por inteira, né? Na íntegra. Então, ela tem que ser bem elaborada, impactante e instigante, certo? A linha fina complementa o que foi expresso no título. Esses elementos introduzem a notícia, ou seja, nos fazem já predizer o que vai ser relatado na notícia propriamente dita. As imagens ilustram o fato relatado e costumam ter uma legenda. O que é essa legenda? É um textinho curto que descreve a imagem e complementa as informações sobre o fato. O título, a linha fina e as imagens podem despertar o interesse do leitor, como eu já havia dito anteriormente. Então, vamos às questões. Para entender o texto. Questão de número 1. Retome com os colegas a reflexão feita antes da leitura do texto e responda. Claro que você vai fazer individualmente, né? Porque estamos em ensino remoto. Você se surpreendeu com a revelação feita pela notícia? Sim ou não? Faça aí o exercício de retomar as indagações ou vai até o livro e rever as indagações que estão lá antes da leitura. Vocês se surpreenderam com o que foi dito, com o que nos foi relatado durante a notícia? Sim ou não, o porquê? 2. O título de uma notícia, além de objetivo, deve ser atrativo para despertar o interesse do leitor. É verdade. Releia o título e no caderno responda os itens a seguir. A. O título da notícia lida é objetivo? Vocês acham que o título da notícia ele foi objetivo? Ele despertou interesse? Sim ou não, o porquê? Tem que explicar, está bem? B. Que tipo de leitor pode ter interesse nessa notícia? Meus amores, quais são os tipos de leitores que podem ter interesse por esse tipo de notícia? É qualquer pessoa, é jovem, adulto, é idoso? Qualquer pessoa é estudante? Que tipo de pessoa tem interesse? O que vocês acham? E qualquer profissão também? Pessoas de qualquer profissão? Então fica aí a dica para que vocês reflitam e respondam. 3. Abaixo do título da notícia, há um texto chamado de linha fina. Que informações a linha fina dessa notícia acrescenta ao título? Você lê novamente a informação que está abaixo do título, certo? E você vai dizer com as suas palavras quais são as informações que ele acrescenta ao título do texto. Informações essas e essas, escreve, tá bem? E a quarta questão. As notícias podem ser acompanhadas de imagens relacionadas ao fato relatado. Sobre essas imagens, responda. Quais são as imagens que acompanham a notícia lida? Nós temos aqui algumas imagens, né, meus amados? Mais precisamente 2. Então, você vai escrever quais são as imagens. B. Que informações elas acrescentam ao texto da notícia? Elas estão lá como uma finalidade. Claro que é acrescentar uma informação, mas quais informações? Você vai e escreve, está bem? C. As legendas das imagens são descritivas ou são narrativas? Elas estão descrevendo a imagem propriamente ou elas estão apenas narrando, contando? Então, você vai dizer qual das duas opções é explicar. Na legenda, entender. Na legenda da primeira imagem, há nomes científicos. Sim. A que se referem? Qual é a referência que se dá a esses nomes que estão, né, aí apresentados, mas eles são nomes científicos, eles se referem a quem? Tranquilo, vocês conseguem responder. São todas questões interpretativas que estão todas relacionadas ao texto. Está bem? E vamos refletir. Seja um girassol. Por quê? Por que, professora? Volte-se para o que te faz sentir
bem. Contagie o mundo com a sua luz. Fique de pé a cada amanhecer. Amados, o girassol é uma flor belíssima, que ela sempre está voltada para o sol. E o sol na nossa vida é Deus. É essa força, é essa fé, é esse ser supremo. Então sejam luz, estudem, aprendam, se esforcem, se superem e acreditem que há um grande potencial dentro de cada um de vocês, porque eu acredito. Então, meus amores, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida em relação ao texto, faz a leitura novamente e envie a atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho devidamente respondido, para que eu possa identificar, está bem? Quem é o aluno e qual a turma. Pois um abraço bem apertado e fiquem todos com Deus.